O dia mais triste para boa parte da população brasileira é o dia 2 de novembro de qualquer ano. É chamado dia de finados, um dia realmente que marca a vida de muitas pessoas, porque faz essas pessoas lembrarem de entes queridos que partiram, que os deixaram, e fica então a lembrança. É um dia em que todos os cemitérios do Brasil estão limpos, pintados, e as pessoas vão prestar suas homenagens, alguns ficam em casa lembrando. Esse é um dia realmente que é um feriado em que todos, de alguma forma, lembram de um ente querido ou de um amigo, de uma pessoa que ela conheceu, e na maioria das vezes os famosos que morreram são mais lembrados do que outras pessoas comuns, a não ser pelos seus familiares. E eu tenho uma palavra para deixar para todos vocês. Meu nome é José Geraldo e eu quero deixar uma palavra bíblica que está em Lucas, capítulo de número 16, Evangelho de Lucas, e o versículo 19. Talvez você vai ler da sua Bíblia que vai ser uma parábola. Na verdade não é uma parábola porque tem nome. A parábola, elas não têm nome, mas essa aqui não é uma parábola. Um erro de tradução e as pessoas acabam colocando. Lucas 16, versículo 19. E o tema que eu vou dar é o dia em que um morto, uma pessoa que morreu, teve uma grande preocupação para quem estava vivo aqui na terra. Isso aconteceu. O próprio Cristo, ele vai relatar algumas partes para corroborar, para poder fortalecer de que isso de fato ocorreu. E nós não sabemos em que tempo. O que diz as Sagradas Escrituras? Havia um certo homem rico, podia ser um profissional, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. O homem era muito rico. A Bíblia chama ele de rico, porque o mais importante não é o nome dele. O mais importante aqui é o assunto. Então ele é um homem rico que se vestia de púrpura. Diante disso, e aí vai dizer, deixa eu voltar aqui, acho que eu saltei uma página aqui, de fato realmente eu saltei, então deixa eu ver, que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. Era uma pessoa que tinha muito dinheiro. Para traduzir melhor para os nossos dias, é alguém que gastava muito dinheiro, fazia festas, era uma pessoa rica, importante, e vivia uma vida regalada, uma vida de muita mordomia e de gastos. No versículo 20 diz assim: e havia também um outro homem chamado Lázaro. Então são duas pessoas aqui. Um tem nome, que é Lázaro. Esse homem, ele viveu sim, como também o rico, viveram aqui na terra. E diz aqui, e havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas, de doença, vivia a esmolar, ou seja, ele pedia esmola, ajuda. Isso é muito normal, pessoas que pedem ajuda e esmola. Então os dois têm duas condições, um é rico demais e o outro é pobre demais. Isso aqui não quer dizer que define salvação não, viu gente? É um caso real, mas que não define questão de salvação. Ser pobre é salvo, ser rico vai para o inferno. Claro que não. Tem pobre que está indo para o inferno e tem rico que está aceitando Jesus. É normal isso aqui. Então, esse homem era rico que se alimentava. Lázaro ansiava por alimentar-se
ao menos das migalhas que porventura viesse a cair da mesa do rico. Não é que ele desejava, ele sabia que era o rico, ele desejava, se eu pegar um pouco do que ele come, de que é coisas caríssimas, já me sustentaria. Então ele desejava ter um pouco da comida, do bem-estar que aquele rico ele despendia, que ele gastava, né? Então a Bíblia diz que ele ansiava buscar por isso. No versículo 22, assim chegou o dia em que o mendigo morreu, Lázaro morreu, teve jeito, alguma situação aconteceu, e um detalhe, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Eu tenho ensinado que toda pessoa que nasce, essa pessoa que um dia aceitou Jesus, eu estou falando para quem entregou a vida para Jesus, o Senhor já sabia, né? Ele já entendia, o Senhor é onisciente. Um anjo acompanha, tanto que acompanha que esse anjo acompanhou a história de Lázaro e diz aqui, quando ele morreu, os anjos, na verdade não é um anjo, são vários anjos, o levaram para junto de Abraão, os seios de Abraão. O que é o seio de Abraão? É um lugar maravilhoso. E por que Abraão? Abraão é um homem de grande importância em todo o mundo. Para os cristãos, para católicos, para muçulmanos, Abraão é o pai de muitas nações. Nós sabemos disso, né? Abraão é muito respeitado, inclusive o túmulo de Abraão, que está preservado, porque ninguém vai fazer nada com o túmulo de Abraão, né? Então, ou seja, Abraão é uma condição, um lugar. Ele foi para um paraíso, um lugar espetacular, onde é chamado de seios de Abraão. E diz assim, entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Ele morreu e foi sepultado. Mas no Hades, que algumas traduções chamam de inferno, onde estava em tormento, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe. A minha tradução é King James, então ela é muito boa, a Bíblia King James. Eu gosto de várias traduções, mas a King James, ela é muito precisa. Então diz que ele olhou para cima, então ele estava numa posição e observou Abraão ao longe com Lázaro ao seu lado. Lázaro estava muito bem. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas no fogo. Aqui mostra um homem desesperado pedindo socorro para que Abraão, ele reconhece Abraão, ele reconhece Lázaro, pede que Abraão permita. Na verdade é o seguinte, ele é um camarada que ele dá ordem, manda, né, que Lázaro venha e molhe a minha língua para refrescar, que eu estou aqui nessas chamas. No versículo 25 diz assim, no entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto você está padecendo e sofrendo. Ele disse assim, as condições da sua vida foi boa, você poderia ter sido grato a Deus, poderia ter tomado uma decisão, e você não tomou. Muito rico, então agora você está nessa condição, porque você não soube ser grato. Agora Lázaro sofreu muito, mas ele tinha a fé dele, a comunhão dele com Deus. Então o pai Abraão deu uma resposta à altura e disse para ele, falou assim, olha,
E agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado enquanto estou em chamas. E além de mais, disse Abraão, foi colocado um grande abismo entre nós e vós. Foi colocado, foi Deus que colocou um abismo que não tem como. Quem está no Hades, que é chamado inferno também, pode ser também chamado, temos outro nome para isso, é uma condição, um local onde ele está, um estado intermediário, onde fica aguardando o final de todas as coisas, né? Então, ele diz assim, foi colocado um abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós, outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. Então, não tem como ter um contato, estar junto, porque esse abismo foi colocado. Claro que foi o Deus que colocou. Isso mostra que o lado do Hades, do inferno, do sofrimento, é um lugar que não tem como a pessoa sair. Quem for para o inferno não tem como sair de lá, não há a mínima possibilidade. E diz aqui, e diz mais, diante disso suplicou, Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, permita que eles os avise, a fim de que eles também não venham para esse terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão concluiu, lhes afirmou-se, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se permitirão converter ainda que ressuscite algum dentre os mortos, ou seja, é impossível fazer isso. E o que eu mostro aqui, que é o que eu quero passar para você, é o dia em que o morto, que é esse rico, se preocupou com os vivos, que é os seus parentes. Ele queria que Lázaro, no final das contas, fosse até os seus familiares com a permissão de Abraão, para avisá-los para que eles não fossem para lá. E aí Abraão disse assim, não, tem lá os profetas, tem pregadores, eu acrescento aqui, tem evangelista, tem os testemunhos, que eles ouçam. E se aparecer uma pessoa que morreu, que isso não acontece, inclusive eu deixo aqui o meu depoimento, é impossível alguém que já morreu e voltou, essas coisas não existem. Tem muitos médiuns que dizem que as pessoas, elas voltam, claro que não, tem a mínima chance. Abraão fechou essa questão dizendo que tem um abismo e que é impossível alguém dos mortos voltar, que seria melhor eles ouvissem os profetas ali. É interessante que esse morto, já morto, teve uma grande preocupação. O que a gente vê hoje? Nós vemos hoje uma preocupação com os mortos. Pessoas levam vela, flores, recordam lembranças, tiram fotos que estão guardadas há mais de um ano ou quase um ano e tem uma grande preocupação onde essa pessoa está. Mas na verdade, um morto fez o inverso. Ele estava preocupado com quem estava vivo. Era esta a preocupação dele, para que os seus irmãos, seu pai, seus familiares não fossem para o lugar onde ele está sofrendo. Esse lugar chamado Hades, ou também inferno, é um lugar real. Como o seio de Abraão, o paraíso é um lugar real. Quando uma pessoa morre, Hebreus 9:27 diz assim, está ordenado o homem morrer uma vez, vindo logo após o juízo e a definição. Então tudo está muito claro. Quem morre com Cristo tem a sua passagem direto para o seio de Abraão, paraíso. Mas quem morre sem Jesus, infelizmente, essa pessoa vai para o lugar de sofrimento, de muita dor. O dia em que os mortos se preocuparam com os vivos.
Preste atenção. Entregue a sua vida para Jesus. Aquele abraço.